Ao longo dos anos, eu trabalhei em diferentes empresas, né? Estou no meu segundo negócio, já tive um negócio lá atrás também. E existe sempre aquele conflito, né? De várias ideias, várias demandas acontecendo ali ao mesmo tempo, né? Como organizar tudo isso? Como priorizar isso? Quais riscos eu tenho priorizando dessa forma? Ao longo do processo de desenvolvimento disso tudo, outros riscos emergem ali, né? Como lidar com tudo isso? Como gerenciar tudo isso? Olhar para essa gestão de portfólio, entender o que eu estou fazendo ali e conseguir ter momentos onde nós conseguimos parar e olhar para tudo isso, né? As cadências ali, ter cadências desenhadas ali, fez toda a diferença em vários lugares que eu passei. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à série Descomplicando o Business Agility. Aqui eu vou falar, refletir e mostrar como você pode se tornar um líder estratégico através da agilidade de negócio. Eu sou Leandro Garcia, especialista em Business Agility, e o nosso tema de hoje é como fazer gestão de portfólio. O que é gestão de portfólio? Gestão de portfólio é você olhar para os projetos, as iniciativas, os programas que você tem hoje dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, e fazer a gestão deles, olhando para o todo. Não é fazer a gestão de um projeto, de uma iniciativa em separado, mas é olhar, ter um olhar para tudo isso. O que está acontecendo de forma geral? Eu tenho vários projetos, tenho várias iniciativas acontecendo dentro do meu negócio, dentro da minha empresa. Como é que eu olho para tudo isso? Como é que eu faço a gestão disso tudo? Os projetos ocupam ali os mesmos recursos, ocupam ali recursos financeiros, muitas vezes, né? Ocupam times, eles ocupam ali áreas, e isso pode gerar conflito. Então, como é que eu faço a gestão disso tudo? Como é que eu olho para tudo isso? Essa é a gestão de portfólio. Como a gestão de portfólio ajuda no negócio da empresa? Qual é a estratégia que nós temos para esse trimestre, para esse semestre, para o ano? Como nós podemos organizar isso? Como é que nós podemos organizar os diferentes projetos, as diferentes iniciativas que nós temos? Quais, aparentemente, vão trazer mais retorno no menor tempo? Quais são os riscos que nós temos ao assumir esta hipótese ou outra? Ou, ao longo do ano, no decorrer ali no desenvolvimento de vários projetos, de várias iniciativas, como é que está o atraso de algum projeto ou outro? Como é que isso vai impactar no início de um outro projeto que tem uma data de entrega específica, como, por exemplo, ali, o Dia das Mães, né? Você trabalha no e-commerce e tem um foco ali em algum desses projetos, algo ali que está focado no Dia das Mães, então você tem uma data para entregar. Então, se você tem algum projeto que iniciou antes desse projeto que tem foco no Dia das Mães, esse projeto está atrasado, como é que isso impacta nesse teu projeto seguinte? Como é que você vai priorizar os projetos para que eles façam sentido dentro do teu negócio? A hora que você começa a olhar para essa gama de projetos e iniciativas que você tem, e você começa a entender como é que você vai, quais são os riscos, quais são as prioridades, como é que você vai alcançar os resultados que você precisa da melhor forma, ao longo do ano, mudanças que acontecem, como é que você vai organizar tudo isso, mudanças no mercado, mudanças dentro da empresa, como é que você vai organizar tudo isso? A gestão de portfólios, ela vai te ajudar demais nesse lugar. Ela vai te ajudar muito a você entender como é que você vai trabalhar tudo isso. E não é gestão de portfólios. A partir do momento que você está olhando para um projeto, a partir do momento que você está olhando para uma iniciativa só, você não está olhando para a gama toda de projetos e iniciativas que você tem dentro da sua empresa, você não está olhando para a gestão de portfólio, você está olhando para um projeto. O olhar para um projeto, ele é relevante, ele é importante, você tem que fazer a gestão daquele projeto. Mas quando nós estamos falando de gestão de portfólio, nós estamos falando que você está olhando para uma gama de iniciativas, uma gama de projetos que estão
acontecendo ali dentro da sua empresa, ou que estão programados para que isso venha acontecer em algum momento dentro do ano, no próximo mês, enfim. Isso é a gestão de portfólio, que é diferente de quando a gente está olhando para a gestão de um projeto, quando a gente está olhando para a gestão de uma iniciativa, a gestão de um produto. Eu tenho que estar olhando para essa gama de coisas que estão acontecendo e entendendo como é que essas coisas se relacionam, qual é o impacto que um projeto desse tem em outro, quais são os riscos que eu estou assumindo ali, dadas as decisões que eu tomei nesse conjunto de coisas que eu tenho que administrar. Então, a partir daí, eu estou falando de gestão de portfólio. Se eu não estou falando disso tudo, se eu estou olhando para um projeto, se eu estou olhando para um produto, se eu estou olhando ali para uma iniciativa só, não é gestão de portfólio. Ao longo da minha jornada, passando por várias empresas, empreendendo e tudo mais, é muito comum você ver que existem sempre várias iniciativas, vários projetos acontecendo dentro de uma empresa. Eu gosto muito, acabei trabalhando muito dentro de empresa de SaaS, né? Software as a Service, tem empresas que tinham um produto de software que rodava online, né? Faz muito tempo que isso tudo roda online, roda dentro de um sistema ali, onde você está, muitas vezes, no modelo de negócio que as pessoas pagam por assinatura ou pagam por uso ali. Você tem várias iniciativas acontecendo. São melhorias que acontecem dentro do sistema, você tem ali novas iniciativas sendo criadas, você tem pequenos projetos acontecendo, você tem ali bugs, você tem uma série de coisas que acontecem ali ao mesmo tempo. Outras vezes eu trabalhei em lugares ali que a gente estava passando por uma transformação digital, a gente estava olhando para a empresa e estava tentando entender o que a gente podia automatizar, o que a gente podia ganhar escala, o que a gente podia dar acesso de informação e conhecimento para outras pessoas que estavam em outros locais. Enfim, a gente estava trabalhando em projetos que tinham um pouco mais esse olhar. Em todos os casos, existia ali um portfólio de projetos, existia ali um portfólio de iniciativas que estavam acontecendo. Você ter clareza de tudo isso que está acontecendo, aonde está cada um desses projetos, em que fase esses projetos estão, quais projetos eu vou começar agora, quais projetos são prioridades, que risco eu tenho, né, olhando para tudo isso, que riscos eu consigo identificar, olhando para essa gama de iniciativas e projetos que estão em diferentes momentos, né? Alguns eu estou ali ainda passando por um processo de descoberta, outras já estão dentro do desenvolvimento, outras já estão sendo comunicadas para o mercado, já tem usuários começando a usar ali, a gente está validando alguns conceitos. Então, você tem projetos que estão em diferentes momentos, acontecendo em diferentes lugares. Então, você ter uma visão geral disso tudo, você conseguir entender como é que tudo isso está acontecendo, faz diferença, né? Você tem ali, muitas vezes, clientes aguardando projetos que estão acontecendo, você tem ali questões que são, muitas vezes, leis, né? Mudanças, né? A forma como você emite uma nota fiscal, ela é diferente a partir de agora, e você tem até tal data para acertar, para alinhar isso. Às vezes é algo que vem ali, já aconteceu comigo, eu já vi isso acontecendo assim, em diferentes lugares ali. Você vai ter ali uma decisão que veio de fora da empresa, né, que veio de órgãos que regulam o mercado, né, que você tem que, a partir de tal momento, fazer tal coisa. Então, você tem até tal data para fazer gestão disso tudo. A partir desse momento, você começa a correr o risco de tomar uma multa e tudo mais. Então, dentre os vários projetos que estão acontecendo, como é que eu vou organizar isso? Como é que eu vou fazer gestão disso para que isso aconteça da melhor forma possível, para que isso traga o melhor retorno para a empresa? Aqui na Inoveflow, nós falamos de Business Agility, ou seja, agilidade de negócios. Ou como eu gosto de falar, trocando a palavra agilidade por adaptação, né? Como é que eu adapto, como é que eu consigo me adaptar, como eu adapto o meu negócio para poder atender às necessidades de negócio do meu cliente, da minha empresa, do mercado. Isso conecta demais com a ideia de gestão de portfólio. Essa gestão de portfólio, ela também precisa
conseguir se adaptar, né? O mercado muda. Se a gente for olhar para os últimos anos que a gente viveu, a gente tinha toda uma história acontecendo em 2019, 2020, 2021, a gente foi para outro momento de mercado, 2022, um pouco conectado com 2021, 2022, 2020, 2000, já confundi todo aqui, né? 2019 a gente tinha um lugar no mercado, 2020, 2021 a gente tinha outro, 2022 eu acho que é um momento de transição entre esse momento de pandemia e o que a gente está vivendo agora em 2023 e o que eu acho que a gente vai viver em 2024. Eu não sei se 2025, com a inteligência artificial estourando, se a gente não vai ter outras mudanças aí em muitos mercados, em muitos lugares, em muitas frentes. Então, a gente está passando por várias mudanças. Ser capaz de entender, né, olhando para o teu portfólio de projetos, ali para o teu portfólio de iniciativas ali, como é que você vai ter o melhor retorno em cima desse portfólio, né? É o Return on Portfolio. A gente fala muito do ROI, né? O ROI ali, né? O retorno sobre o investimento. Aqui eu estou falando do retorno sobre o portfólio. Tem um portfólio cheio de iniciativas, cheio de ideias. Esse mercado que a gente precisa estar constantemente entendendo o que está acontecendo e conseguindo se adaptar. A partir do momento que eu consigo olhar para isso, olhar para uma gestão de portfólio, entender os projetos que tem, quais riscos eu estou correndo, quais projetos, questão de custo do atraso, né? Qual projeto vai me trazer o melhor retorno ali no menor tempo possível. Então, a partir do momento que eu consigo olhar para tudo isso, entender a capacidade que eu tenho ali para conseguir colocar esses projetos no ar, entender quais capacidades eu preciso desenvolver para conseguir colocar novos projetos no ar, alcançar novos mercados, alcançar novas oportunidades ali, tem uma série de benefícios que vêm junto com isso. Benefícios que são muito fáceis de entender quando a gente pensa até no contrário, quando eu não estou fazendo tudo isso, né? Eu vou perder oportunidades ali. Eu vou colocar o time to market, né? Ou seja, o tempo que eu tenho para colocar algumas coisas no ar, com esse mercado que é mais volátil, pode fazer com que eu perca oportunidades ali. A hora que eu coloquei isso no ar, outros concorrentes meus já têm isso rodando, já estão muito mais na frente, ou aquele momento de mercado já foi, eu perdi ali o retorno que eu podia ter dentro daquele lugar. Então, a gestão do portfólio faz todo sentido quando a gente está pensando em Business Agility, porque ele ajuda muito a conectar a estratégia que a empresa tem, né? O que a empresa quer alcançar nesse trimestre, nesse semestre, nesse ano, nos próximos 5 anos, nos próximos 3 anos, com ideias que eu tenho ali, que estão materializadas ali dentro dos projetos, das iniciativas, né? Que compõem esse portfólio. Então, a hora que eu olho para tudo isso daí e consigo fazer uma boa gestão disso, eu aumento as chances de eu ter melhores resultados ali na frente, eu aumento a chance de alcançar o que eu preciso alcançar e entregar os resultados que eu preciso entregar. E eu gosto muito de lembrar, vários lugares que eu passei sempre tinham um banco de ideias gigantes. Você tinha necessidades sendo solicitadas por clientes. Você tinha mudanças que você tinha que fazer por questões aí legais, enfim, uma série de motivos aí. Então, o que não falta nas empresas que eu já passei, nos lugares que eu já passei, eram demandas por iniciativas, demandas por projetos, demandas por entregas ali. Sempre existiu uma quantidade enorme de coisas que precisavam ser feitas. E eu não vivi em nenhum lugar que existisse capacidade para se executar tudo isso no prazo que era desejado. Assim, sempre existia muito mais demanda do que capacidade de entrega. E aí entra uma coisa que para mim que é muito relevante, que você conseguir desenvolver não só mais capacidade de entrega, mas você conseguir desenvolver uma capacidade de aprender rápido, uma capacidade de eliminar coisas que não fazem sentido de forma rápida, né? Então, eu tenho vários projetos, eu tenho várias frentes, eu tenho várias iniciativas. Não existe capacidade para executar tudo aquilo. O
que eu preciso fazer? Eu preciso aprender a descartar ideias. Eu preciso aprender a descartar ideias no início, eu preciso aprender a descartar ideias no meio, eu preciso aprender a descartar ideias no fim. Então, eu tenho que conseguir fazer uma gestão aonde eu vou pegar uma ideia, eu vou entender se aquela ideia faz sentido levar até aquela ideia até a minha área de desenvolvimento. Então, eu vou entender se aquilo faz sentido para o negócio, eu vou fazer um processo ali de discovery ali. Nesse processo de discovery também é importante se dizer não, também é importante se descartar ideias, se descartar projetos, descartar iniciativas ali. A partir do momento que você está fazendo discovery, entender que aquilo não vai gerar os resultados que você precisa. Sair daquela mentalidade de entregar features, de aumentar a quantidade de features e olhar para olhar para o resultado que você precisa alcançar. O resultado ali que muitas vezes tem a ver diretamente com dinheiro ali. Então, no início já entender se existem ou não, se existe ou não ali coisas que vão trazer resultado. No meio ali do caminho, entender se existem coisas que vão trazer resultado, até a hora que você vai colocar coisas no desenvolvimento. E acompanhar isso o tempo inteiro. Então, mesmo coisas que estão no desenvolvimento, eu posso fatiando essas coisas que estão no desenvolvimento ali, eu posso colocar essas coisas, pequenas fatias no ar, entender o tempo que eu preciso ali para poder ter um feedback a respeito daquilo. Trabalhei e-commerce em companhia aérea, era muito claro para a gente ali, quando a gente colocava alguma coisa no ar, a gente precisava de 2, 3 dias aquilo rodando para a gente entender se a gente tinha alcançado os resultados desejados. Esse intervalo, que eu falo que é o tempo de feedback, né? É o tempo necessário para eu poder ter, é um delay ali que eu preciso para poder ter feedback em relação àquilo. Neste intervalo, eu posso encaixar outra fatia de outro projeto. Eu posso trazer bugs, eu posso trazer pequenas features para serem desenvolvidas. Como é que eu gerencio tudo isso? Né? Eu vou ter várias fatias de vários projetos, eu tenho coisas pequenas que normalmente eu vejo algumas pessoas esquecendo, né? Eu tenho que conseguir encaixar bugs, eu tenho que conseguir encaixar coisas de engenharia dentro daquilo tudo. É um upgrade de um banco de dados que precisa ser feito, porque aquela cloud, aquele sistema não vai mais suportar aquela versão que a gente está usando, eu tenho que resolver débitos técnicos. Então, se eu entendo que este projeto aqui, ó, é o melhor projeto que eu trabalhar agora, eu estou olhando para o meu portfólio de projetos ali, que eu já fui filtrando, já fui descartando coisas. Eu entendo que eu tenho aqui uma fatia, que é uma fatia mais interessante. Esta fatia eu posso colocar para ser desenvolvida, uma fatia pequena. Aí eu vou observar o resultado disso, aí eu preciso de um tempo, né? Existe um tempo que eu preciso acompanhar aquilo para poder coletar informações para entender se aquilo era válido ou não. Neste intervalo, em vez de desesperadamente eu colocar ali o milestone 2, a fatia 2, o milestone 3, eu posso esperar colocar outras coisas, que pode ser outro projeto, pode ser bugs, pode ser uma série de outras coisas que eu vou colocar aqui, e a partir desse momento eu olho para essa segunda fatia, se ela fizer sentido, né? Pode ser que a hora que eu coloquei essa aqui, eu aprendi no desenvolver essa, eu aprendi com os feedbacks que eu tive aqui, esse milestone 2, ele pode ser diferente do que você desenhou aqui inicialmente. Eu posso ir para um outro lugar. Até por conta disso, é interessante que a gente não fique refinando muita coisa muito lá para frente, né? Coloquei isso daqui, aprendi durante esse desenvolvimento. Eu tenho um tempo de feedback aqui, ó. Vou coletar métricas, vou aprender aqui nesse caminho também. Na soma desses dois lugares tem bastante aprendizado. O que eu faço agora nesse milestone 2 aqui? Eu vou colocar alguma coisa aqui, eu vou continuar na jornada que eu estava, porque ela fez sentido, os resultados mostraram para mim que ela fez sentido, eu vou ajustar isso daqui, ou até vou cancelar, descobrir que isso aqui não é viável, né? Eu vou cancelar, vou tirar isso da frente, o que muitas vezes é difícil, porque os times são cobrados e muito cobrados pela questão de tempo, né? De entrega, então eles estão muito focados ali na questão do tempo de entrega, então é uma stone atrás do outro, sem parar para olhar se aquilo está trazendo ou não um resultado. A gente tem os famosos projetos ali, que são os projetos PET, né? PET de animal de estimação em inglês, então é aquele projeto que chega, que é aquele projetinho de estimação, que alguém quer muito fazer acontecer,
tem uma série de motivos que faz com que os times desesperadamente coloquem uma milestone atrás do outro, sem parar e dar esse tempo para receber esse feedback, né? Esse tempo de feedback aqui, ó. Aprende aqui durante esse desenvolvimento, aprende aqui antes no Discovery, aprende aqui. Aqui você vai aprender coletando métricas, ouvindo o que os seus clientes no mercado têm para dizer daquela entrega que você fez. E a partir daí você vai ajustar o seu segundo milestone de entrega, ou você vai continuar no caminho que você estava, ou você vai cancelar, né? Nesse intervalo, você pode trazer outras coisas que estão no teu portfólio ali, você pode trazer coisas menores ali, coisas de engenharia, bugs, etc., né? Então, essa gestão como um todo ali, ela faz toda a diferença no que diz respeito aos resultados, né? Aqui na InoveFlow, a gente gosta muito de falar de Business Agility, né? Fala de Business Agility. Agilidade de negócios, né? Então, se eu trocar agilidade por adaptação, como é que o meu negócio pode se adaptar para atender os meus clientes, atender o mercado ali, atender as demandas que precisam ser atendidas. Este olhar para o teu portfólio de projetos, né? Respeitar o tempo de feedback das coisas, saber fatiar, entender que tem outras coisas que precisam ser trabalhadas ali para que você, ao longo do tempo, tenha sustentabilidade do teu negócio, né? Resolver bugs, resolver débitos técnicos, resolver questões de engenharia. Isso eu estou falando só de desenvolvimento de software ali, estou falando só de produtos digitais, né? Dá para expandir e trazer ideias disso para vários outros mercados aí, mas de forma geral é essa ideia de que eu preciso olhar para o meu portfólio como um todo e entender como é que eu vou fazer isso. Gestão de portfólio. Existem ferramentas, métodos, frameworks que me ajudam a entender como fazer a melhor gestão do portfólio ali. Existem várias, algumas muito consolidadas no mercado. Nós, aqui na InoveFlow, nós usamos muito o LBO, Lean Business Opportunity. Nós estamos falando de gestão, nós estamos falando de Business Agility, agilidade de negócios. A gente tem que olhar para o resultado que a gente quer alcançar. A gente não pode olhar simplesmente para as features que eu quero entregar. Se eu estou trabalhando em algum lugar onde eu sei que se eu fizer tal e tal coisa, eu vou ganhar tanto dinheiro, aquele lugar onde, quando eu olho ali, por exemplo, para o Kineve, ali para os sistemas ordenados, ele fala, aquele é um conjunto de coisas que a gente já fez 500 vezes, eu sei que se eu fizer A, eu vou ter o resultado B, isso é certo. Coisas que estão ali numa linha de montagem, ou igual alguns clientes que nós temos, assim, a implantação de sistema, né? Eu já fiz 600, 700 implantações desse sistema só no último ano. Então, assim, eu sei muito bem como fazer aquilo. Eu estou aplicando o PDCA, estou fazendo o Kaizen, esse processo está cada vez mais bonito. Ali é um lugar onde eu sei o que fazer para alcançar o resultado que eu preciso. Se eu estou olhando para o desenvolvimento de novos produtos, se eu estou olhando para o desenvolvimento de novos serviços, se eu estou querendo alcançar novos mercados, eu preciso entender que eu estou no complexo. Eu estou num lugar onde eu preciso sondar ideias. E a partir da sondagem dessas ideias, entender se eu vou continuar no caminho que eu estou, porque eu estou alcançando os resultados que eu preciso, se eu vou ajustar esse caminho, né? Se eu preciso, que ajustes eu tenho que fazer, que meus objetivos, meus resultados estavam aqui, eu percebo que eu estou vindo para cá, eu preciso fazer uma mudança ali, ou até mesmo cancelar, né? Cancelar por vários motivos. Eu percebi que eu não tenho capacidade no meu negócio de atender aquilo. Vou trabalhar com B2C no mercado que é um oceano vermelho, ou seja, já tem muita gente fazendo aquilo no B2C. Eu precisaria de muito recurso de marketing, por exemplo, para atender aquilo. Eu vou cancelar essa iniciativa, né? Vou entender que não existe tecnologia, ou essa tecnologia não está muito acessível ainda, ou num custo acessível para que eu consiga terminar esse projeto. Tem várias coisas que eu posso olhar ali. Nós não estamos prontos para atacar esse lugar. Então, nesse ambiente complexo onde eu estou pivotando, eventualmente você vai encontrar uma série de motivos ali que vão fazer sentido para você cancelar, outras vezes para você continuar, outras vezes para você fazer ajustes na rota ali, para que você consiga alcançar os seus objetivos. O LBO é uma ferramenta para você usar muito neste lugar, né? O Lean Business Opportunity,
ele existe ali para te ajudar a entender qual é o problema, qual é o resultado que você está esperando, quais são as premissas, os riscos, né? Entender quais são as hipóteses, quais capacidades a gente precisa desenvolver para atender essas hipóteses e quais são ali os indicadores que eu vou olhar dentro do meu projeto. Então, a partir do momento que eu começo a olhar para o meu projeto, eu vou entender ali da minha iniciativa para o meu projeto, eu vou entender ali o que eu preciso fazer, eu vou entender o que eu preciso medir para saber com certeza que eu estou no caminho certo para entregar os resultados desejados. Não é simplesmente entregar as features, eu estou no complexo. Aqui eu vou descobrir ao longo da jornada o que eu preciso, conforme eu for sondando ideias ali, fazendo experimentações, meu MVP ali, o que eu preciso entregar para alcançar os resultados que eu preciso. Então, eu vou fatiar essa iniciativa e vou entender ali o que eu preciso fazer numa primeira entrega, qual é o tempo que esses indicadores precisam, quanto tempo eu preciso coletar de informação nesses indicadores aqui, antes de eu poder dar o próximo passo. E, de novo, continuar no caminho que eu estou, porque o resultado que eu quero está aqui, eu percebo que eu estou indo no caminho certo, ajustar, porque eu percebo que eu preciso fazer um ajuste de rota, eu não estava indo no caminho certo, ou cancelar, porque isso está indo no sentido completamente contrário ao resultado que eu estou buscando, por vários motivos ali, já comentei alguns. Então, a partir do momento que eu começo a olhar, e o LBO vai me ajudar entender iniciativa por iniciativa ali, projeto por projeto, a hora que eu começo a olhar para o meu portfólio ali, e começo a entender que eu posso encaixar outras coisas aqui no meio, né? Então, meu time A está desenvolvendo essa primeira milestone do projeto que tem o melhor custo-benefício ali, aí eu estou num momento de delay, eu vou usar esse espaço aqui para colocar outra iniciativa, vou começar a testar outra iniciativa, terminei esse, já deu o tempo de feedback desse aqui, eu vou voltar para esse cara aqui. O LBO vai te ajudar muito a desenhar e entender como é que você vai ajustar esses projetos, qual é o tempo que você precisa de feedback para tudo isso, para você poder rodar essa esteira. Ao longo dos anos, eu trabalhei em diferentes empresas, né? Estou no meu segundo negócio, já tive um negócio lá atrás também, e existe sempre aquele conflito, né? De várias ideias, várias demandas acontecendo ali ao mesmo tempo, né? Como organizar tudo isso? Como priorizar isso? Quais riscos eu tenho priorizando dessa forma? Ao longo do processo de desenvolvimento disso tudo, outros riscos emergem ali, né? Como lidar com tudo isso? Como gerenciar tudo isso? Olhar para essa gestão de portfólio, entender o que eu estou fazendo ali e conseguir ter momentos onde nós conseguimos parar e olhar para tudo isso, né? As cadências ali, ter cadências desenhadas ali, fez toda a diferença em vários lugares que eu passei. Sentia muita falta quando a gente não tinha isso muito claro, sentia que a gente conseguia fluir e até colocar as pessoas na mesma página de uma maneira muito diferente quando a gente conseguia parar e olhar para as cadências que existem, que a gente pode desenhar para tudo isso aconteça, né? Então, olhar o que é que está acontecendo agora, entender quais são os riscos que eu tenho no que está acontecendo agora, ter clareza sobre o que se passou, né? O que a gente já entregou, quais dores nós tivemos, quais aprendizados nós tivemos, quais ganhos nós tivemos, e olhar para o futuro também e entender, a partir do momento presente, né, o que está acontecendo agora e os riscos que eu tenho aqui agora, o que a gente aprendeu com o passado, olhar para o futuro ali e entender qual é a melhor estratégia, qual é a melhor hipótese que eu tenho ali para a estratégia do que vem a seguir, né? A partir do momento que a gente conseguia ter uma clareza sobre tudo isso, era muito nítido que esse portfólio de projetos funcionava de uma outra forma. Ele era atendido de uma outra forma. E aí, de novo, gestão visual, quem me conhece sabe que eu estou sempre trazendo, né? Gestão visual, métricas, ciclos de feedback ali, cadências e tudo mais, vai fazer diferença neste lugar para que a gente possa viver tudo isso. Então,
Eu vivi isso em momentos diferentes, eu vivi isso em lugares aonde, aqui mesmo, com a InnovaFlow, né? Ou quando eu tive lá minha primeira empresa, que era uma startup ali, a gente tinha um produto, depois 2 produtos, olhar para isso tudo e entender nisso tudo ali é uma dor. A hora que você vai para uma empresa que está num porte médio ali, que já tem mais produtos, tem mais projetos acontecendo ali, mais ideias chegando, até o momento que você está numa grande empresa, né? São momentos muito diferentes de como é que você vai gerir isso. Hoje, por coincidência, eu estava conversando com um amigo e a gente estava falando muito do papel ali do Product Manager, né? E aí ele estava me pedindo um exemplo de um Product Manager que eu achasse que estava desempenhando de uma maneira excelente o trabalho dele. Eu trouxe para ele a figura de um Product Manager que eu conheço, que é de uma startup que tem um produto e eles estão ainda num processo de validação, de crescimento, eles estão começando a ganhar agora atração e tudo mais. Então, é uma dor, né? E ali ele consegue ser isso, esse Product Manager hoje que a gente tanto sonha. Eu trouxe como diferença outros Product Managers, outras pessoas que estão olhando para esses portfólios de projeto, de produto, de iniciativas, para POs, enfim, para gerentes de desenvolvimento que estão vivendo num lugar onde a empresa tem um outro porte. Você tem uma gama grande ali de desenvolvedores, você tem uma gama grande ali, você já tem áreas que estão muito distantes, né? Áreas que já não estão tão próximas ali, a empresa tem um outro porte, tem outras dores ali. Então, ao longo desta jornada, eu fui percebendo que você precisa de ferramentas diferentes ali, e essas ferramentas, principalmente essas ferramentas, funcionaram muito bem a partir do momento que você tinha pessoas ali que traziam boas práticas de mercado, mas muito mais do que trazer um método e um framework e instalar ele ali, muitas vezes num processo revolucionário, né, onde você limpa, né, aquela coisa que você vai lá dar um treinamento geral para uma equipe, apaga tudo que eles já fizeram e empurra um processo completamente novo, sem levar em consideração todas as narrativas, tudo que está acontecendo ali, que normalmente, para mim, isso sempre foi muito desastroso, assim, na minha vivência, de um processo onde você vai estudar esses métodos, você vai estudar esses frameworks, você vai estudar essas boas práticas de mercado, ao mesmo tempo que você vai desconstruir isso, você vai olhar para que momento você está no teu negócio, você vai olhar para que jornada que você está vivendo e você vai usar essas peças para construir algo que faça sentido dentro de um método evolucionário ali, né? Fazendo Kaizen, atrás de Kaizen, você vai trazendo essas ferramentas para te ajudar a crescer dentro desse lugar. Outro ponto que eu gosto de trazer muito é em que momento seu produto está, né? Dentro dessa história tem um tanto, né? É muito provável que aqui você tenha produtos que são legados, aqui você vai ter produtos que são novos ali, que você está no momento ali de crescimento, descoberta ainda, mas aqui você também tem produtos que estão no momento de discovery ali, que estão no momento de growth, então você vai ter ali também um momento de descoberta, um momento de crescimento, você vai ter ali produtos, e aí para cada produto desse, você tem que entender também que num produto que você está numa fase de descoberta ainda, você está no seu MVP, talvez você não vai fazer tantas práticas de engenharia ali, né? Você não vai se preocupar muito mais em colocar features e testar de maneira mais rápida possível ali e aprender muito rápido. Eu tenho aquele produto que já está maduro ali, ou eu tenho aquele produto que é um legado ali, eu vou trabalhar com menos features, vou resolver mais bugs, vou resolver mais problemas de engenharia. Então, a curva disso tudo ela vai mudando. Então, o meu aprendizado nos vários lugares que eu passei é saber entender tudo isso, né? Saber entender que tamanho de empresa que eu estou, qual é a complexidade, olhar para as pessoas que estão lá dentro, né? Eu tenho uma startup que tem pessoas ali até 30 anos de idade, eu posso falar de holacracia num ambiente desse. Eu estou numa empresa que tem vários legados acontecendo, eu vou ter um CEO ali que é baby boomer, eu vou ter ali gestores, diretores ali que já têm mais de 40 anos de idade, ficar brigando aqui embaixo por métodos, frameworks, holacracia, não vai te ajudar a chegar lá. Então, e não é diferente quando eu estou falando de gestão de portfólio. Eu preciso olhar para tudo isso, entender o ambiente que eu estou,
entender o contexto que eu estou, entender o momento da empresa, entender ali a vida daquele produto, como é que está, em que momento de mercado aquele produto está, e a partir disso trazer ali coisas que possam ajudar nesse crescimento, no sentido de entregar os resultados de negócio que eu preciso entregar. Fugir muito daquele espaço onde eu vou olhar para a gestão de portfólio, eu vou olhar para a agilidade, eu vou olhar para esse método, aquele framework, e achar que é isso que eu preciso entregar. Isso é meio para chegar num determinado resultado, né? Então, como é que eu faço o bom uso disso tudo para alcançar os resultados que eu preciso ali e fazer uma boa gestão de portfólio para que o meu negócio consiga tirar o máximo proveito dos vários projetos, iniciativas, produtos, programas que eu tenho rodando ali dentro do meu negócio. Algo que me incomoda muito é quando a gente chega em alguma empresa, quando a gente olha para dentro de alguma empresa e a gente está vendo ali aquela gama de iniciativas que estão acontecendo ali, aquela gama de projetos, tudo aquilo que está acontecendo ao mesmo tempo, né? Aquele portfólio todo ali sendo rodado, sendo trabalhado ao mesmo tempo, e não existe um entendimento claro dos resultados que precisam ser alcançados, dos resultados que estão sendo alcançados com aquilo tudo, né? Se falava tanto em sair do waterfall e ir para o ágil, e muitas vezes eu vejo que, por mais que não se faça mais o BDUF lá, o Big Design Upfront, né? Muitas vezes se deixa ainda para olhar o resultado daquilo lá no fim, depois que se investiu 3, 4 meses, 1 ano em cima daquilo tudo. Então, aquela dor, para mim, ainda está ali, né? Quando a gente olha para tudo isso e a gente percebe que existe uma determinada capacidade para se atender tudo isso, e você vê constantemente coisas novas sendo colocadas ali, muito além da capacidade de desenvolvimento ali, que se possa atender o que precisa de forma bem feita ali, nossa, falhou, gente, de forma exagerada, está acontecendo de forma exagerada ali, uma quantidade enorme de demanda está chegando para dentro desse time, né? Para mim, tudo isso falta uma visão geral, né? Essa quantidade de iniciativas de projetos, esse portfólio de coisas que estão acontecendo ali, né? Esse portfólio de projetos, iniciativas, de produtos que eu tenho ali, que eu tenho que fazer gestão daquilo ali, muitas vezes eu percebo que não está sendo feita gestão nenhuma daquilo, né? Existe eu gosto de chamar de uma ansiedade ali, né? Para que uma série de coisas aconteça e não existe um acompanhamento ali. A partir do momento que você tem um acompanhamento mais efetivo disso, você pode descartar ideias, né? E eu falo que toda vez que você está descartando ideia, independente do momento que ela está lá no início, quando você está entendendo a ideia, ela está aqui no meio, quando você está fazendo algum discovery, ou está lá no desenvolvimento, mas você já está dentro de ciclos ali, onde você consegue coletar métricas e entender se aquilo está chegando no resultado que você precisa ou não. Em qualquer um desses momentos, se você começa a descartar coisas, você começa a gerar novas capacidades dentro da empresa. Você gera capacidades novas porque você está tirando do sistema coisas que não são úteis, coisas que não estão ajudando a alcançar o resultado que precisa. Isso vem de diversos motivos, né? Projeto PET, né, que eu gosto de chamar de projeto PET, aquele projeto de estimação ali de alguém ali que tem um projetinho ali, aquela cobrança no time por entrega, né? Então o time é cobrado pela entrega, né? Ou seja, simplesmente pela feature, como se muitas vezes no desenvolvimento de um produto novo, um serviço novo, você fosse acertar já na primeira entrega sua ali, né? Falta de entendimento de métricas que possam te ajudar a entender esse processo todo, se os resultados, que aquilo que importa são os resultados, se eles estão realmente sendo alcançados ou não, se você não precisa fazer ajustes, ansiedade, tem uma série de coisas que acontecem ali que me incomodam bastante quando eu olho, porque dá para fazer de uma forma diferente, de uma forma onde você vai conseguir um engajamento melhor das pessoas, porque se esse portfólio está claro, os resultados que precisam ser alcançados estão claros, por que a gente está fazendo tal jornada agora,
por que a gente está pivotando aqui, por que a gente está ajustando ali, por que a gente está cancelando lá. Tudo isso faz com que as pessoas se engajem de uma forma diferente, principalmente quando você coloca elas para participarem disso tudo, né? Lembrando que você vai ter o júnior, você vai ter o sênior, você vai ter o gestor, você vai ter o executivo, né? Então, existem formas diferentes de engajamento, formas diferentes de você dar autonomia. Você não vai dar autonomia igual para todo mundo, você não vai dar... você vai... Tudo tem seu momento ali, né? De ser dado, de ser escutado, de ser ouvido ali. Mas você precisa disso tudo alinhado ali. No momento que você tem tudo isso alinhado, você consegue engajamento melhor. A partir do momento que você tem claro quais são os resultados e você tem indicadores de acompanhamento ali que te ajudam a entender se esses resultados estão sendo alcançados ou não, você vai conseguir ter resultados no final ali sobre o seu portfólio, né? O return on portfólio. Você vai ter um resultado sobre o portfólio ali muito melhor, você vai ter um ganho muito melhor, porque você vai entender ao longo do caminho como e onde você precisa fazer ajustes, como e onde você precisa cancelar frentes ali que não estão te trazendo resultado, para que você alcance resultados e entregue todo o valor que você precisa entregar no final. Quando não tem esse olhar, me incomoda. Me incomoda porque eu vejo que a empresa está perdendo oportunidade, que eu vejo que a empresa está perdendo chance de crescer, chance de ter um faturamento diferente. Está perdendo muitas vezes pessoas dentro da equipe, né? Pessoas que saem ali porque ficam um pouco perdidas no meio daquela cobrança só, daquela ansiedade que vem por mais e mais entrega, porque os resultados não vêm, então continua naquele jogo, né? O resultado não vem, se cobra mais feature, se cobra mais entregável, menos resultado, mais feature, mais entregável, menos resultado. Isso gera um desgaste muito grande nas pessoas. Então, acho que existe uma perda muito grande quando a gente para de olhar para os resultados, a gente para de olhar para aquele portfólio todo e começa a entender como é que eu posso gerir aquilo de uma forma que eu vá conseguir melhores resultados, entender quais são os riscos, entender como é que eu vou priorizar tudo aquilo. Eu acho que existe uma grande perda. O mercado tem perdido muito com isso. Eu acho que existe... falta um pouco esse olhar. Existe muita gente boa fazendo gestão de portfólio por aí, não estou dizendo que não tem. Muitas vezes isso está com foco ainda em feature. Eu acho que a gente tem que pivotar isso para foco no resultado e não na feature. Parar de olhar ali para o entregável, né? Parar de olhar para a feature e começar a olhar para o retorno que eu vou ter ali em cima daquilo ali. Tanto se fala ali, tem um termo em inglês que é muito bom para falar isso, né? Para você começar a olhar realmente, as duas palavras traduzidas em português vão para o resultado e aí fica confuso, né? Mas é essa ideia de você trazer o retorno, não é para o entregável ali, para o projeto finalizado ali, mas é olhar para o retorno do negócio, olhar para os resultados que eu tive ali. Então, esse balanceamento, começar a olhar mais para cá, eu acho que a gente vai ter saltos.